Senhor, o que queres que eu faça? Olá, tudo bem? Sou Frei Edson Matias e vamos continuar aqui falando sobre um pouco sobre espiritualidade franciscana, história franciscana, e vamos estudar mais um pouco a legenda dos três companheiros, de como o Senhor pela primeira vez visitou seu coração com admirável doçura. Poucos dias depois que voltou para Assis, certa noite foi escolhido pelos companheiros como senhor, para que fizesse as despesas segundo sua vontade, como muitas vezes o fizera. Mandou, portanto, preparar suntuosa comida. Tendo deixado a casa alimentados, seus companheiros iam junto à sua frente, cantando pelas ruas da cidade, levando ele na mão o bastão como senhor, e ia um pouco atrás deles, não cantando, mas meditando com muita diligência. Bom, agora Francisco, que já voltou da cavalaria, né, já não foi mais para a Apulia, começou a encontrar com seus amigos novamente, só que agora já está mudado. Vocês lembram que desde o início, lá quando ele ficou preso, voltou para Assis, ele já está mudado, né? Ele está mudando, vamos dizer assim. Agora ele volta para Assis, tenta, vamos dizer assim, seguir a sua vida normal, e seus amigos o faz como ali o mestre, né? Aquele que organiza a festa, aquele que comanda a festa. Só que ele não é mais o mesmo, não tá se achando ali. E aí que ele começa a meditar com mais afinco, com mais força. E eis que de repente é visitado pelo Senhor. Seu coração ficou repleto de tanta doçura que não podia falar nem mover-se, e nada conseguia ouvir nem sentir senão aquela doçura. Ela de tal modo o alienava do sentido carnal que, como disse mais tarde, se na ocasião fosse todo cortado em pedaços, não poderia mover-se do lugar. Então o Senhor o visitou. Vamos lembrar que ele já estava anteriormente já meditando: Senhor, o que queres que eu faça? Quando ele está voltando para Assis, quando ele desiste de ir lá para a Apulia. Então ele volta, a partir daquela pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Ele já está no processo de meditação, de reflexão. Então ele já está nessa, eu chamo a palavra, né, crise, né, a gente chama crisolamento. Ele está no processo de mudança. Então essa pergunta faz com que ele se torne mais aberto à experiência de Deus. Então, assim, sem uma crise pessoal, vamos dizer assim, não tem como fazer uma experiência de Deus. Aí você fala assim: mas a gente tem que sempre sofrer para fazer uma experiência de Deus? A questão é o seguinte, é que nosso ego, nosso egozinho, né, nós somos muito egoístas. Então, para que a gente deixe o amor de Deus entrar, a ternura de Deus, a doçura de Deus, uma parte de nós tem que ceder. E então isso causa crise. É uma crise natural, né? Uma crise de um encontro. A gente pode comparar, para a gente entender, quando alguém fica apaixonado. Então essa pessoa entra em crise, porque ela esquece de si e pensa na outra pessoa, e quer encontrar aquela pessoa, quer manter um relacionamento com aquela pessoa, ou seja, o mundo dela é transformado, né, virado pelas avessas. Muito mais agora com Deus, né? Então Francisco está assim nesse processo de alienação do que ele vivia antes. Ele já não sente ali junto com seus amigos, já não tá mais tendo aquela liga, aquela vontade de estar ali. Ele está meio entediado com aquilo. É como quando a gente encontra uma coisa mais interessante para fazer, sabe? A gente encontra aquilo que a gente fazia antes, não diz muita coisa mais. Quando os companheiros olharam para trás e o viram tão distanciado, voltando até ele, espantados, veem-no quase como que já transformado em outro homem. É claro, né? As pessoas, quando começam esse processo de mudanças, os amigos, os familiares notam. Interrogo-no dizendo: em que pensaste quando não nos seguiste?
pensaste acaso em te casar? Ele respondeu-lhe de viva voz. Olha a pergunta. Os amigos ainda, lógico, né, pensando da forma deles. Ué, por que ele está assim? Só pode estar apaixonado. Está pensando em casar? Para quem está fazendo uma reflexão como Francisco estava, e já estava em oração, essa pergunta, com quem, né? Será que você está pensando em casar? O que é casar? Casar não é deixar tudo, né? Deixar tudo que se vivia antes e unir uma pessoa? Pois essa palavra aprofunda a reflexão e a meditação de Francisco, né? Aqui está de forma bem resumida, né? Mas move o coração de Francisco. Casar, deixar tudo, né? Casar com o quê? Com quem? Aí ele vai responder de viva voz: dissestes a verdade, porque pensei em receber a mais nobre, mais rica e mais bela noiva como jamais vistes. Né? Os amigos, claro, vão entender isso como ele está pensando numa namorada, numa mulher, né? Aí eles zombam dele, né? Disse, porém, isso não por si mesmo, mas inspirado por Deus, pois esta noiva foi a verdadeira religião que abraçou, a mais nobre, mais rica e mais bela que as demais por causa da pobreza. Então ele começa a religar, né? Ele, Deus, vamos dizer assim, ele se volta para Deus e isso que ele escolhe ficar com Deus, né? Assim, a partir daquela hora, começou a ter-se por vil e a desprezar aquelas coisas que amara antes, embora ainda não plenamente, pois não se libertara ainda totalmente da vaidade do mundo. Então já havia uma decisão nele, mas ainda havia algumas amarras, né? Então isso acontece com a gente, né? Às vezes a gente está querendo fazer uma mudança e tem algumas coisas que nos prende ainda, né? Aos poucos, porém, distraindo-se do barulho do mundo, esforçava-se por ocultar Jesus Cristo no homem interior e a pérola que desejava comprar, vendendo tudo e ocultando-se aos olhos dos iludidos. Então aqui tem um esforço, né? Esforçava-se por ocultar Jesus Cristo no homem interior. Então ele se esforçava. Hoje vocês já viram hoje que tem gente que fala assim: não perdi a vontade de rezar. Tem gente que fala assim. Bom, a gente perde mesmo a vontade de rezar, a gente perde a vontade de trabalhar, a gente perde a vontade de estudar, né? Se a gente for viver pelo gosto, pela vontade, só porque sentir-se bem, a gente não reza, a gente não trabalha, né? A gente não estuda, a gente não melhora como pessoa. E Francisco esforça. Se ele já vislumbrou o tesouro, já sentiu tocado pelo dedo de Deus, agora ele está se esforçando. É uma pergunta que a gente faz para a gente. Será que a gente esforça? Será que o nosso esforço ele é muito assim voluntário, no sentido assim, eu só vou fazer se eu tenho vontade? Aí, se a gente viver assim, a gente vive pela preguiça, né? É a preguiça que rege nesse caso, se eu faço as coisas só quando tenho vontade. Francisco já percebe isso. Se eu encontrei algo que é importante para mim, então eu vou me esforçar. Então, ele tentava ocultar, ou seja, trazer para dentro de si Jesus Cristo. Muitas vezes e quase diariamente se recolhia secretamente em oração. Então Francisco não só foi um homem de oração, como se tornou a própria oração. Não existe segmento de Jesus Cristo sem oração. Não adianta a pessoa falar assim, eu participo da comunidade, eu ajudo as pastorais, eu faço caridade, eu faço aquilo, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Se não houver oração, não existe segmento, né? A isso impelia-o, de certo modo, com urgência, uma prelibada doçura que frequentemente o visitava e o impelia da praça e outros lugares públicos à oração.
Então, assim, a busca da oração já é graça de Deus, né? É o próprio Deus que infunde em nós essa busca. E sabe o que é a graça de Deus? Porque a oração não é sempre agradável. A gente pode até dizer o contrário. Normalmente a oração ela vem contra o nosso egoísmo. Então gera também aí conflitos, né? Embates conosco. Embora a gente pode dizer assim que é uma briga com Deus, né? No sentido em que tem um lado nosso que fica resistindo. Embora já no passado tivesse sido benfeitor dos pobres, desde então propôs mais firmemente em seu coração nunca mais negar a nenhum pobre esmola pedida por Deus, mas dar esmola com maior liberalidade e abundância que de costume. Lembra que no início ele vacilava, no início ele fez o propósito, olha, se fosse alguém importante você dava. Depois o pobre ele se acusou quando ele negou a esmola ao pobre. E agora ele se propõe mais firmemente, né, a não negar nada por todo aquele que pede por amor de Deus. Sempre que qualquer pobre lhe pedia esmola fora de casa, se podia, providenciava para ele dinheiro. Estando sem dinheiro, dava-lhe o gorro ou a cinta, para não despedir o pobre de mãos vazias. Ele, contudo, nem isso tinha. Retirava-se para algum lugar oculto e, tirando a camisa, para lá mandava o pobre secretamente, a fim de que a tomasse por Deus. Comprava também utensílios pertinentes ao decoro das igrejas e secretamente os enviava aos sacerdotes pobres. Esse cuidado com as igrejas, Francisco já iniciou aí, né, antes dele sair de casa dos pais, ele já tinha, né, cuidado com os pobres e o zelo pelas igrejas. Então, antes mesmo dele começar a reconstruir as igrejas abandonadas, ele já tinha esse desejo no coração, né? Então, antes mesmo de, segundo aqui, né, o relato, antes mesmo dele, a gente vai ver, dele fazer uma experiência profunda, rezando na capela abandonada e conversando com, vamos dizer assim, com o crucifixo São Damião, ele já tinha essa postura de cuidado com as igrejas. Nesse processo aí de mudança, cuidar dos pobres e cuidar das igrejas. Agora, cuidar das igrejas por cuidar das igrejas, a gente tem que tomar cuidado, né, com isso, né? Cuidar porque ele via aí, ele experienciava aí um encontro com Deus, né? Não é simplesmente ser funcionário, né, ou fazer bem, mas é porque ele fazia, porque via que ali estava a presença de Deus. Quando, pois, na ausência do seu pai, ficava em casa, ainda que comesse só com a mãe, enchia a mesa de pães, como que os preparasse para toda a família. Quando a mãe perguntava por que punha tantos pães na mesa, respondia que o fazia para dar esmolas aos pobres, pois fizera o propósito de dar esmola a quem pedisse por Deus. A mãe, porém, que o amava mais que os outros filhos, tolerava em tais coisas, porque ele já tinha esse costume, né, de tolerar as extravagâncias de Francisco, observando as coisas que lhe aconteciam, admirando muito isso em seu coração. Então a mãe aqui talvez tenha até uma comparação com a Virgem Maria, né? É uma tendência dos agiógrafos, dos biógrafos dos santos, tá? De comparar a vida do santo com a vida de Jesus Cristo. Assim, pois, costumava pôr o coração nos pés para ajuntar-se aos companheiros quando chamado por eles. E era tão atraído pela companhia deles que muitas vezes levantava-se da mesa mesmo tendo comido pouco, deixando em aflição os pais por causa da saída tão desordenada. Já agora seu coração estava todo voltado para ouvir os pobres e dar-lhes esmolas com liberalidade. Então, dos amigos que ele tinha das noites de Assis, agora ele começa a ter outros amigos. Ele começa a ter os amigos, os pobres, né?
começa a dar esmola, começa a chamar para casa, né? Antes chamava os amigos, ia com os amigos, agora chama os pobres, vai com os pobres. Mudado assim pela graça divina, embora ainda em hábito secular, desejava estar em alguma cidade onde, escondido, pudesse despir das próprias vestes e vestir as roupas de algum pobre, e provasse pedir esmola por amor de Deus. Outro passo de Francisco. Ainda um pouco sem jeito, né? Ele queria estar em outro lugar para que ninguém soubesse quem era ele, para que vivesse como pobre, como não tendo nada. Então aqui ele ainda está nesse impasse, né? Assumo essa vida que desejo, essa vida. Aí a gente tem que pensar que o que está movendo ele. Eu quero vestir como pobre. Antes ele dava dinheiro, comida, dinheiro. Agora ele está querendo ser um. O que é que mudou? O que é que está mudando na vida de Francisco? Por que ele quer ser pobre agora? No sentido, não quer só ajudar os pobres no sentido de dar. Porque ele tinha muito bem condição de ficar como comerciante e fazer caridade. E por que ele não escolhe esse modo de vida? Ele escolhe um outro, que é justamente ser como os pobres. É o que a gente vai ver, né? Que a gente vai ver da agora para frente. Como é que ele vai mudando e aderindo a Cristo. Bom, aconteceu que naquele tempo tinha ido em peregrinação a Roma. Entrando na igreja de São Pedro, notou que as ofertas que alguns davam eram simples e dizia para si mesmo, né? Se o príncipe dos apóstolos deve ser magnificamente honrado, por que estes fazem tão insignificantes ofertas na igreja onde repousa seu corpo? Então aqui ele tem outra pergunta, ele já está assim, já está no encontro mais íntimo com Deus, com as coisas de Deus, então ele quer valorizar todas as coisas de Deus. Então ele acha um absurdo que pessoas dê tão pouco. E ele ainda, tendo dinheiro, ele quer dar tudo. Presta atenção que ele estava dando comida aos pobres, passou a dar comida aos pobres, ajudar os pobres. Agora ele dá dinheiro em oferta naquele túmulo dos apóstolos. Então ele está cada vez mais se desprendendo de si. Ainda não de forma totalmente, né? Mas está nesse processo de desprendimento. É como se fosse degrau por degrau, né? Etapa por etapa. E assim, com um grande fervor, meteu a mão na bolsa, retirou-a cheia de moedas e, atirando-as pela janela do altar, causou tanto barulho que todos os presentes se admiravam muito de tão magnífica oferta. Então aqui ele quis mesmo chamar a atenção, né? Olha, vocês estão dando muito pouco. Tem que dar mais a Deus. O que é mais a Deus? Será que é dinheiro? Francisco ainda está nessa... Né? Ainda não se percebeu. O que eu preciso dar a Deus? Saindo para a frente da igreja, onde muitos pobres estavam para pedir esmola, secretamente recebeu de empréstimo os andrajos de um homem pobrezinho e, despido de suas vestes, vestiu as dele. Olha só, né? Já tem um processo aqui de mudança, outra mudança. Agora ele jogou o dinheiro lá e agora ele vestiu como um pobre. Será que Francisco estava fazendo um estágio, né? Eu estou brincando agora, né? No sentido assim, só para a gente entender. Será que ele desejava estar nessa situação para saber como é, né? Ele não queria só teorizar, ele queria viver, né? Será que era isso? Ficando de pé nos degraus da igreja com os outros pobrezinhos, pediu esmola em francês, pois com prazer falava a língua francesa, embora não soubesse falá-la corretamente. Vamos lembrar que Francisco cantava algumas canções em francês, falava um pouco em francês, isso segundo historiadores devido à sua mãe, que era de origem francesa. Depois, despindo os mencionados farrapos e reassumindo os seus, voltou para Assis e começou a orar a Deus para que dirigisse seus caminhos.
Então essa experiência de Francisco, ele volta e agora vai rezar de forma diferente. Vocês perceberam como são processos, etapas? Que ele vai passando e cada vez mais ele vai se dedicando à meditação e reflexão e à oração. Então isso que tem que ficar claro para nós, a gente não pode esquecer isso, né? Então Francisco é um homem dedicado, ele faz as coisas com afinco, né? Ele se esforça. Então ele voltou para Assis, né? E começou a rezar mais fortemente. Contudo, a ninguém revelava seu segredo, nem buscava conselho de ninguém neste assunto, a não ser só de Deus, que começara a dirigir seu caminho, e às vezes do bispo de Assis, porque naquele tempo não existia em ninguém a pobreza verdadeira que ele desejava, acima de todas as coisas deste mundo, querendo nela viver e morrer. Então aqui ele começa a fazer o encontro com esse desapego que, né, nós chamamos de pobreza, né, sem nada de próprio, para que Deus seja tudo em nós. Muito bem, isso foi mais um estudo nosso, tá? Esses estudos eu estou pegando capítulo por capítulo da Legenda dos Três Companheiros. É claro que daria bem mais, né? Se a gente fosse comentar, a gente ficaria aqui mais de hora só comentando um capítulo. A gente dá para fazer um retiro só de um dia, tá? Mas assim, para ajudar vocês na reflexão, tá? Então, bom estudo, boa reflexão, boa oração, paz e bem.